Isabela, eu tenho um filho, que é o Dudu, ele tem 7 anos de idade, ele é autista nível 3 de suporte, que é o grau mais alto, mais severo, e ele também tem deficiência intelectual associada. Então, assim, é um mundo completamente diferente daquele que a gente costuma conhecer. Então, meu filho, por exemplo, ele tem problemas de motricidade fina, então ele ainda tem dificuldade de comer com talheres. Ele, por exemplo, apesar da idade dele, 7 anos, ele ainda usa fraldas, porque ele não entende essa questão, né, do controle de ir ao banheiro, de se limpar. Ele também não toma banho sozinho. Tem questões também de segurança que é muito importante, que a gente toma cuidado tanto em casa quanto fora de casa, porque ele foge, ele não tem noção de perigo. Então, assim, é uma dinâmica bem diferente. Ele precisa de cuidados durante todo o tempo e isso impacta, né? Impacta na minha vida pessoal, na minha vida profissional e familiar também. A minha família me dá muito apoio, me dá um suporte. Hoje eu moro com a minha mãe e a minha irmã, que estão ali sempre presentes comigo. E a gente vai aprendendo dia após dia, celebrando as conquistas assim nos mínimos detalhes e também eu vou explicando e tentando adaptar, né, a minha rotina com todas as demandas que eu tenho. Os filhos das minhas amigas são crianças típicas, quer dizer, são crianças que não têm deficiência. Ele tem agitação psicomotora, então ele fica correndo para lá e para cá. Ele tem dificuldades de interação, ele não brinca de forma funcional, que é assim, tem um carrinho, então eu vou brincar ali com o carrinho, vai correr, todo mundo vai correr, vai brincar de pique-esconde, então ele não compreende. E por ele não compreender, não ter esse brincar funcional, a interação ser muito limitada, o contato visual, agora que ele faz um pouco de contato visual, então ficou bem limitado. Atualmente, os amigos dele realmente são também outras crianças com deficiências, inclusive não necessariamente autistas. Ele tem amigos que têm paralisia cerebral, amigos com doenças raras, amigos que são cadeirantes e eu também acabei fazendo amizade com essas mães. Hoje, essas mães de crianças com deficiências também são hoje grandes amigas minhas. Foi um processo, uma mudança, mas foi muito positivo. Foi um mundo completamente novo para mim, eu não tinha informação, eu não conhecia pessoas, era muito fora do meu mundo. E aí eu morava em São Paulo, trabalhava como cientista de dados, meu filho foi regredindo as habilidades à medida que ele foi regredindo, então eu mudei para Goiânia, voltei a morar com a minha mãe para poder entender todo aquele processo, me adaptar. E aí eu pensei, eu já tinha um mestrado, eu tinha já a ideia de fazer um doutorado, a princípio era na USP, comecei lá e aí depois eu pensei, vou continuar essa ideia minha, né? Demorou um pouco mais do que eu imaginava. E aí eu pensei, vou pesquisar sobre isso, porque o que eu via em relação ao meu filho era muito diferente do que eu via nos jornais, do que eu via nas mídias sociais. E eu pensei, aí eu pensei, isso dá uma pesquisa. Como que o autismo ele é apresentado no jornalismo brasileiro? E aí partiu disso daí, da minha indignação até de olhar para as informações que circulavam sobre autismo e não me ver como mãe atípica e não ver o meu filho como um deficiente severo ali apresentado, né, no jornalismo, que eu acho que é muito importante porque tem relação com a informação para a sociedade. Eu tive necessariamente que estudar sobre o tema, sobre o autismo, não só o nível severo, quanto o nível 1, nível 2, nível 3. Eu tive contato com as pesquisas que são feitas, com os dados que existem, com os levantamentos, que eu acho muito importante. O meu mestrado foi em psicologia social e foi dentro da área de psicometria. Então essa questão dos dados, de pesquisas quantitativas e de dados, e eu também por ter trabalhado com ciência de dados, era algo assim que eu já tinha uma familiaridade, que eu queria mesmo saber, eu tinha essa curiosidade. Então para mim foi muito importante, também eu conheci associações, eu conheci livros, conheci pessoas autistas no meio desse caminho, então foi importantíssimo, mudou completamente, tanto em nível mais técnico, né, de compreender, quanto de vivência, porque passei a conhecer pessoas que também estão na mesma condição que a minha, na mesma posição. A minha pesquisa é multimétodo, ela tem uma parte quantitativa, que foi uma pesquisa exploratória, a respeito do uso de mídias sociais, mídias em geral, e
o próprio jornalismo brasileiro. Então foi um levantamento, porque até então não encontrei uma pesquisa que me desse esses dados, porque a partir desses dados eu poderia levantar algumas categorias para a segunda etapa, que seria uma pesquisa, uma pesquisa qualitativa com mães de autistas. Então eu tiraria dessa pesquisa exploratória para a pesquisa qualitativa. E aí tornar também o resultado mais, como eu vou dizer, mais robusto. Então é um estudo de recepção. Então, por isso que vai ser entrevistas com mães de autistas, em que eu vou apresentar algumas notícias e reportagens sobre essa temática e, a partir daí, fazer uma série de perguntas para entender como elas constroem sentido a partir do que é publicado nos jornais brasileiros. O meu objetivo é, primeiro, fazer um levantamento das coberturas jornalísticas a respeito do autismo nos 3 níveis de suporte, que é o 1, o 2 e o 3. Durante esse levantamento que eu já fiz, eu percebi que os autistas nível 3 de suporte, que é o autista severo, eles não estão presentes ali na veiculação dos jornais, seja o telejornalismo e os jornais digitais também. Então, a partir desse levantamento que eu redefini o meu recorte para apenas mães de autistas severos. E por que falar com as mães e não com os próprios autistas severos? Porque nesse nível eles não têm linguagem, a maioria deles não tem linguagem funcional. Na maioria deles são não verbais. E muitos deles têm deficiência intelectual associada, cerca de 75%. Então, eles não conseguem, de fato, falar sobre si mesmos. Então, tem que ser alguém que convive, e geralmente são as mães, que são as cuidadoras e que estão mais presentes mesmo nos cuidados, nas terapias, na busca de direitos. Então, para que elas me contem da experiência delas, como que elas veem esse processo, como que elas veem essas informações até então invisibilizadas, se elas veem essa invisibilização, se elas também pensam dessa forma, como elas recebem, como elas sentem, quais as preocupações, o que elas gostariam que estivesse ali presente, né, no jornal para o grande público, porque eu entendo que essa distância entre o que é de fato e o que é apresentado pelo jornalismo faz com que a sociedade em geral não compreenda nesse nível de severidade o autismo. Meu sonho sempre foi ser jornalista. Eu até brinco, quem me conhece, eu falo que eu sou uma jornalista sem diploma. Então eu sempre tive esse olhar mais atento, um olhar mais crítico, sempre fui muito de contestar, contextualizar, conversar, debater grandes temas assim sociais. E eu formei tem 20 anos, aqui também, em publicidade e propaganda, mas sempre foi o meu sonho. Naquela época, o mercado de publicidade e propaganda, ele era mais promissor do que o jornalismo. E eu, como tinha dificuldades financeiras assim importantes, eu decidi pela publicidade e propaganda por uma questão de mercado. Mas lá, assim, no meu coração, sempre quis ser jornalista. E aí entrava ano, saía ano, falava, um dia eu ainda vou voltar, eu vou fazer jornalismo, um dia eu vou voltar. E aí, de fato, eu voltei, porque juntou, aí realmente foi um elemento a mais. Pensei, eu quero ser jornalista, porque é um desejo pessoal, né, de muitos anos, e porque eu acredito que o jornalismo vai ser a forma de eu comunicar. Eu pretendo, depois do doutorado, atuar com direitos humanos, atuar no desenvolvimento de políticas públicas. Então, eu acredito mesmo que essa formação como jornalista vai me auxiliar para realmente essa informação circular e para que ela, né, reverbere na sociedade em termos de políticas públicas, de aceitação e de diminuição de estigmas, estereótipos e preconceitos. Trabalhar muito ali na justiça social, diversidade, equidade e inclusão.